Como vocês sabem, nesses últimos dias voltou a história de Marajó, que já era uma história que circulava antes e que veio à tona em grande parte pela Damares, né, que era a então ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, e agora foi uma cantora evangélica que trouxe a história à tona e que envolve uma série de supostas denúncias, né, ou de denúncias envolvendo exploração sexual de crianças lá no Pará, na ilha de Marajó. E aí essa história ela escalou e muita gente repercutiu, muita gente passou adiante essa notícia. E o que aconteceu foi uma disputa agora que se dá geralmente em linhas ideológicas, né? Então, assim, por um lado, a extrema-direita utilizando isso como pauta moral e causar horror e motivar as pessoas contra a esquerda em grande parte, e por outro lado, uma parte da esquerda relativizando essa situação. Então, hoje, para debater esse assunto, porque ele envolve algumas nuances que deveriam ser exploradas também, eu trouxe aqui a Caroline Arcari, que é uma especialista no assunto e, coincidente, é minha noiva. Então, ela vai falar sobre esse tópico aqui, falando sobre o ponto de vista da prevenção de violência cometida contra crianças e adolescentes no Brasil e como a situação pode ser realmente bem complicada lá em Marajó. Eu sou a Caroline Arcari, sou mestre em educação sexual e eu só me meto aqui no canal do Henry quando eu me sinto segura para isso, até porque a minha área de pesquisa é enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu já trabalho há 2 décadas nessa área. E a gente discutindo, na verdade a gente passou a semana toda falando sobre isso. A gente acorda, às vezes vai nas redes sociais, a gente tem longas conversas aí no café da manhã ou na janta, e a gente conversou exatamente sobre como houve um empobrecimento desse debate quando a gente pensa pela perspectiva de entender a violência e de falar sobre o que está acontecendo na Ilha do Marajó. É importante dizer que a esquerda está fazendo um bom trabalho na perspectiva de combate às fake news, mas de fato houve um empobrecimento nesse debate tão importante que é sobre como a violência sexual ela é perpetrada contra crianças e adolescentes no Brasil, como em cada região existem especificidades e como a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode combater as fake news sem visibilizar essa violência que acontece em todo o Brasil, mas que tem características diferentes e tem motivações diferentes, dependendo da cultura, da localização, da ausência ou da presença de políticas públicas e também de como a rede de proteção funciona. Só antes de prosseguirmos, vale mencionar que a Carol está com um curso agora de educação sexual, então quem tiver interesse em compreender mais, é um curso de formação, né? São 80 horas de conteúdo, então vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você ir lá conferir, descobrir o trabalho dela e também aprender mais sobre as questões de sexualidade humana e também, em particular, sobre crianças, né? Sobre como funciona esse universo. É isso aí, o nome do curso é Educação Sexual para a Proteção de Crianças e Adolescentes. Como a minha área é do enfrentamento à violência sexual, então esse curso, além de passar, logicamente, por todo o estudo do desenvolvimento psicossexual de crianças e adolescentes, das estratégias de educação sexual que tanto famílias quanto escolas, assistentes sociais, psicólogos e toda a rede de proteção podem fornecer para crianças e adolescentes, a gente também foca principalmente nas estratégias de prevenção a essas violências. Então é um curso de 80 horas que muita gente estava me pedindo. Agora que eu estou aqui na Espanha e eu não estou fazendo esse trabalho presencial, as pessoas estavam me pedindo o curso online. Então eu demorei um pouquinho para lançar porque eu queria que fosse reconhecido pelo MEC, que é uma grande conquista, né? Quando você tem o conteúdo avaliado e recebe esse selo para que as pessoas que fazem o curso possam receber essa certificação. É um curso todo revisado também pela Universidade de Brasília e tá muito legal. Eu sou apaixonada por esse tema porque além de saber, né, além de defender a importância da educação sexual, a gente também sabe que é uma das ferramentas mais eficazes para proteger a criança, para ela entender sobre o próprio corpo, para ela aprender a dizer não, para ela entender os limites, os seus direitos e principalmente poder buscar ajuda nos adultos à sua volta, que são adultos de confiança ou que fazem parte dessa rede de proteção. Então, link na descrição aqui para quem quiser conferir. E daí, no caso de Marajó, como é que você entende, né, com a sua experiência e com aquilo que você também acabou se informando sobre isso, como é que você entende as especificidades do caso de Marajó e como a gente tem que acessar essa situação? Aprendendo com o Henry, né? Eu aprendi aqui com o Henry a analisar os discursos que estão sendo veiculados. A primeira coisa que eu percebi é que as pessoas, ao falarem sobre as fake news e tentarem desconstruí-las, elas estão usando um conceito de violência sexual
que é muito confuso. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um tema guarda-chuva, é um nome guarda-chuva para muitas formas de violência que podem ser feitas contra as crianças. Então, na legislação e também nos guias que nós estudamos, na produção acadêmica, a violência sexual ela é um tema guarda-chuva, sendo que existem algumas classificações para a gente poder estudar. O abuso sexual é um tipo de violência que é cometido normalmente por uma pessoa conhecida. Ela é baseada, a motivação é baseada nessa relação de poder que esse adulto quer exercer sobre a criança e na satisfação desse abusador, a satisfação tanto sexual quanto do exercício de poder. Então é baseado em relações de confiança. É aquele padre, ou pode ser qualquer outra religião, aí o pastor que abusa da criança, porque todo mundo em volta confia que ele é uma pessoa que, poxa, né, é um religioso, está aqui, né, ajudando pessoas, tem uma posição de poder nesse contexto, ou então pode ser cometido, e a maioria desses abusos são cometidos por pais, padrastos, justamente porque em uma sociedade machista, os homens, eles são ensinados e eles são autorizados a cometer esses abusos. Então, pais, padrastos, avós, mulheres também abusam, mas em menor quantidade, 95% desses abusos são cometidos por homens, né? E acontecem nesse ambiente intrafamiliar. Mas não é esse caso de Marajó que estão mencionando, né? Não. Por isso que eu vejo muitas vezes as pessoas defendendo e tem aquele argumento de falar assim, a exploração sexual acontece no Brasil todo. E muitas vezes o debate se encerra aí quanto à problemática da exploração sexual. Então eu vejo que existem dois problemas. O primeiro que eu te falei, quanto ao conceito, as pessoas confundem tudo. Então o que está acontecendo lá e o que está sendo denunciado, até porque, isso eu aprendi com o Henry, as fake news, elas precisam ter uma base na verdade, né? Porque se elas forem muito mirabolantes, não cola. O modo como eles conquistam, na verdade, é o gancho, né? É o gancho, pega algum fato da realidade, que pode ser tanto do presente quanto do passado, resgata uma história ali, algum evento que aconteceu, algum momento de fato, e usam isso como essa isca para poder criar uma conspiração por trás disso, né? Então, assim, vai amplificando isso de modo a ter ganhos políticos, que a gente tem que pensar que nessa situação aqui envolve muitos interesses ali, interesses políticos e também interesses de ONGs evangélicas que querem se fixar naquela região ali e possivelmente conquistar um espaço que eles não possuem agora. É claro que há interesse político por trás disso, mas acho que envolve outras questões também nesse caso, né? Exatamente, por isso que eu estou defendendo que ao mesmo tempo que a gente precisa desconstruir as fake news, a gente precisa ver o que há de verdade e como que a gente pode enfrentar esse tipo de violência que é a exploração sexual, que acontece sim, principalmente nessas regiões do norte e nordeste do Brasil. A exploração sexual, diferente do abuso, ela já é mais sistêmica e ela envolve uma motivação comercial. Então, são adultos que utilizam da atividade sexual de crianças e adolescentes para obter algum tipo de vantagem, que pode ser o dinheiro em espécie, que pode ser uma vantagem econômica, que pode ser uma troca para o que o adulto esteja precisando. E em regiões muito empobrecidas do Brasil, essa troca chega a ser absurda. É por um pacote de arroz, é por um pacote de bolacha. A BR-153, por exemplo, em que a exploração sexual e os abusadores são os caminhoneiros, são os trabalhadores que estão na estrada, a troca é essa, nos postos de gasolina, é uma criança tendo lá um contato oral sexual com esse abusador, em troca de pacote de bolacha, de canetinha de material escolar. Então, em regiões mais empobrecidas, e é aí que a gente precisa falar, e o debate não pode se encerrar apenas nas fake news, como é a exploração sexual e como ela acontece em cada parte do Brasil. Quando a gente encerra o debate mas existe exploração sexual no Brasil todo, a gente deixa de observar quais são os fatores que deixam alguma região ou algum contexto mais vulnerável. No caso de Marajó, acontece exploração sexual? Acontece. Tem um cemitério lá com crianças enterradas, cujos órgãos foram tirados? Eu não sei. Não sou eu, Carol, não é o Henry, não é um youtuber que vai verificar isso. Fake news envolvendo violência contra crianças e adolescentes, seja um vídeo, qualquer coisa assim, tem que ser verificado pelo Ministério Público, pelas autoridades competentes. Eu não tenho competência para olhar um vídeo e estabelecer se é fake news ou não, se é do Brasil ou não. Então, o que me preocupou nesse debate todo é como isso vai reverberar no cidadão comum, que às vezes não está nesse debate, às vezes nem tem tempo, porque a maioria da população
muitas vezes não tem tempo de estar nas redes sociais e consumindo conteúdo de qualidade. Então, primeiro, as pessoas precisam saber, mesmo que seja uma situação que nos parece até mentirosa, gente, estão arrancando os dentes das crianças. A gente sabe que isso nasceu, essa fake news nasce nessa ideia de que na Deep Web realmente existia uma rede criminosa que fazia isso com as crianças, né? Tiravam os dentes para virarem bonecas sexuais que não ofereceriam risco, por exemplo, de morder o abusador. Quando a gente está na prática, e eu trabalhei durante 2 décadas em campo, eu estava com crianças no interior de Goiás. Eu viajei o Brasil todo e eu não viajei para a capital, não. O Henry sabe que eu viajei, eu fui para o Brasil. O Henry foi 1 ano junto comigo e ele viu o que é. Que uma coisa é você ter capital, né? Você estar numa capital que existe estrutura até por evento. Outra coisa é você ir para o Brasil profundo, é Mato Grosso do Sul, interior do Mato Grosso, interior de Goiás, que são cidades que não têm estrutura, que estão com baixo IDH, são cidades que não têm uma rede de proteção fortalecida. O que é rede de proteção? Dos direitos da criança e do adolescente? Escola, delegacia especializada, que não é a delegacia geral, né, que a gente faz outras denúncias, é delegacia especializada em crimes cometidos contra crianças, adolescentes e mulheres. Se tem conselho tutelar suficiente. Então, quando a gente vai para o Brasil profundo, a gente entra em contato com situações que a gente não imagina que o ser humano poderia, sabe, executar. São crianças que são torturadas. Então, quando fala assim, tem um cemitério de crianças, a primeira coisa que eu penso eu já vi isso. Né? Eu já vi isso acontecer, isso não é impossível. Então não cabe ao cidadão comum falar, isso é fake news e pronto. De qualquer maneira, sendo a Damares, na época que ela era ministra, ou sendo um Zé Ninguém postando uma fake news, isso tem que ser denunciado. E como funciona? Como funciona a estrutura da rede de proteção quando surge uma história mirabolante como essa agora? O que tem que ser feito? A pessoa pode ligar para o Disque 100 e avisar, inclusive pode entrar num chat do Disque 100, é só procurar no site do Ministério dos Direitos Humanos e lá tem um chat e pode falar com a atendente que recebeu um vídeo e quer encaminhar para que isso seja verificado, se é fake news ou não, ou se de fato está acontecendo. Então, qualquer suspeita, isso é uma coisa importante, Henry. Quando a gente fala de violência contra criança e adolescente, a gente lida com a suspeita, não com a verdade. Quem vai verificar se é verdade ou não são os órgãos competentes. E aí a gente fala da segurança pública, porque do Disque 100, que pode ser feito de forma anônima, qualquer pessoa pode ligar, o Disque 100 encaminha para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público daquele município, né? O Conselho Tutelar, ele providencia o que pode para que isso seja levado à delegacia. Daí na delegacia toda a investigação vai ser feita. Mas eu ouvi uma coisa muito mirabolante, que tem um cara lá que está tirando os dentes das crianças. Denuncia, não fica com vergonha, porque a gente não sabe. Eu já vi cada coisa absurda acontecendo com crianças, que a primeira coisa, a primeira orientação que a gente dá para as pessoas, para qualquer cidadão a partir da suspeita, você denuncia. Você não precisa provar, porque quem vai provar isso não é o cidadão comum, eu não preciso ir lá com provas, eu recebi vídeo, agora eu tô ferrado porque não era verdade. Quem vai investigar são as instituições que têm aparato para isso. Agora, acontece exploração sexual na Ilha do Marajó? Acontece. No Pará, o Pará é um dos estados em que mais acontece, por exemplo, o casamento infantil. E a gente encerrar o debate mas isso acontece no país todo, não é só na Ilha do Marajó. A gente deixa de ver o que está acontecendo com a população. A Ilha do Marajó tem uma localização que faz com que ela é uma zona de fronteira, tem um baixo índice de IDH, regiões onde tem pobreza e miséria acabam ficando mais vulneráveis, porque a exploração sexual de crianças é uma forma até da família ter alimento, o que é uma coisa absurda, ou seja, a ausência do Estado faz com que isso aconteça. A gente produz abusadores dentro da própria família com a falta de estrutura. Também é uma região norte e nordeste, aparecem nas denúncias de exploração sexual, que é diferente de abuso sexual, que é diferente do que é conhecido como pedofilia na internet. Então, veja, tem um monte de crime sexual e a gente tem que separar para fazer um bom debate e para olhar para aquela região. Então, tá acontecendo? Tá. O que tem de diferente na Ilha do Marajó? Eu não posso dizer assim, por exemplo, se alguém denuncia, tem exploração sexual acontecendo na BR-153. Mas acontece em toda a BR. Não, peraí. O tema é a BR-153, o que acontece na BR-153? É diferente de outras BRs, porque tem BR que tem
transporte de alimento, então é um tipo de exploração sexual e um tipo de abusador. Tem BR que fica longe de tudo, então possivelmente a exploração sexual acontece por não ter circulação de pessoas que possam denunciar e controlar as denúncias, ou é uma população que está tão remota que não existe uma política pública que encoraje as pessoas a fazerem isso. Em outra BR pode ser que esteja muito próximo a lugar de turismo, então o abusador tem outras motivações e toda a característica da violência é outra. Então, aconteceu isso. É possível a gente fazer as coisas de forma paralela. A gente pode falar da desconstrução das fake news, a gente pode falar de todo o interesse político da extrema-direita em trazer informações que têm um fundo de verdade, mas misturar com conspirações e coisas fantasiosas. E, em paralelo, a gente pode discutir, sim, o que está acontecendo na Ilha do Marajó. Se a gente ouvir qualquer coisa, a gente tem que denunciar. Ai, Carol, é muito mirabolante, eu tô até com vergonha. Quando se trata de violência contra criança e adolescente, a gente pode pecar pelo excesso. Melhor que você denuncie, tô com vergonha, faz de forma anônima pelo Disque 100. Ah, mas eu ouvi aqui, eu tenho certeza que esse vídeo nem é do Brasil, é do Uruguai. E se é um gringo que tá vindo aqui, não tem como você fazer essa tua avaliação de forma individual, até porque o nome disso é omissão. Então, mesmo que venha da Damares, qual é a obrigação de todo mundo que ouviu, que foram milhões de brasileiros? É denunciar. Ah, mas eu acho que ela inventou. Não importa. Se há um fundo de verdade, quem vai verificar se a Damares está mentindo ou não são as autoridades competentes. Diz que sem conselho tutelar e a gente precisa se aprofundar. Tem exploração sexual na Ilha do Marajó e é esse o tema desse momento. Vamos prestar atenção lá. Tem outro argumento que é, mas estão difamando a população da Ilha de Marajó dizendo que eles são coniventes. Gente, isso é uma coisa muito comum, é a maneira como você fala. Se lá existem organizações criminosas, ontem a gente falou com um conhecido do Henry, ele falou, é um local que tem até casas lá na Ilha do Marajó, que custam milhões, que são casas pequenas, muito simples, mas que estão bem na rota de tráfico de drogas e tráfico de pessoas, que acontece muito. Então, tá uma região fronteiriça e isso acontece. Então, nessas regiões, a população ela tem medo de denunciar, porque existe muita ameaça, existe medo de que as pessoas descubram quem foi que denunciou e isso se volte contra a família dela, contra ela mesma e a vida dela corre risco. Então não é que a população é conivente, a gente precisa ver se há uma organização criminosa que está fazendo com que as pessoas estejam silenciadas por medo. Então falar que a Ilha de Marajó, que talvez exista uma subnotificação, talvez não, com certeza, pelo que as pesquisas mostram, há uma subnotificação. Por quê? Por que existe esse silêncio? O assunto é Ilha de Marajó, então a gente tem que se debruçar nisso. Houve uma denúncia, exploração sexual, todo mundo sabe que existe. Como? Relatórios do Disque 100, relatório da Segurança Pública, o Anuário de Segurança Pública, o Atlas de Violência do IPEA. Então a gente tem os dados. É hora de se debruçar, sim, sobre o que está acontecendo na Ilha de Marajó, tentando fazer essa limpeza. O que é fake news? Como é que a gente vai saber o que é fake news? Não é só, mas aparece aquele filme que a extrema-direita toda nos Estados Unidos tá aí fazendo propaganda. Gente, acontece muita coisa absurda no Brasil e a primeira coisa que você tem que pensar, e se for verdade? E se parte disso é verdade? Talvez não seja um cemitério com crianças sem órgãos, mas é um cemitério de crianças. Isso precisa ser averiguado. A gente não pode levar esse assunto de forma leviana e puxar apenas para análise da perspectiva política. A gente tem que deixar esse debate plural e a gente tem que olhar outras perspectivas, principalmente em quem trabalha. Eu estou vendo colegas que trabalham no Brasil Profundo, que trabalham na rede de proteção, argumentando a mesma coisa. Isso precisa ser averiguado e a gente precisa falar sobre exploração sexual de crianças sem generalizar o discurso, olhando para cada local do Brasil e verificando todas as características e vulnerabilidades que fazem com que esses crimes continuem acontecendo e a população não seja atendida. Eu agradeço muito a participação da Carol para falar sobre esse tema, porque, afinal de contas, é a área de especialidade dela, então, assim, vem enriquecer a nossa compreensão desse cenário. É claro, como que ela falou aqui, não exclui a nossa compreensão também sobre as motivações desses grupos evangélicos, da Damares, ou quem quer que seja,
para ter ganhos políticos, isso não exclui, a gente tem feito isso ao longo dos últimos anos, né, compreender como esse discurso ele vai moldando o debate público num certo sentido, tanto para, inclusive para eleger conselhos tutelares evangélicos, né, como já aconteceu recentemente. Então a gente sabe que há uma manipulação dessa informação nesse sentido, mas também é importante compreender os dados, como a coisa realmente opera no mundo real ali e como, nesse caso, isso tem um conflito, né, um conflito em relação à defesa das crianças e um conflito em relação à defesa da verdade. Então, assim, são duas coisas que entram em choque e, como você me disse, nesse caso a prioridade seria a defesa das crianças, mesmo que seja uma denúncia exagerada ou falsa. É importante que os órgãos responsáveis investiguem e cheguem a uma conclusão ali sobre a veracidade daquilo, né? É claro que a propagação de fake news ela vai acabar sobrecarregando a rede de proteção, mas isso não quer dizer que a gente não vai denunciar para evitar isso, até porque não está nas nossas mãos. Combater as fake news é algo muito maior do que a gente pensa e envolve também essas empresas, né, essas grandes empresas aí da tecnologia, as redes sociais, que não estão com mecanismos suficientes para inibir a propagação dessas notícias. Agora, concordar que existe exploração sexual não é o mesmo que concordar com a Damares. Se a Damares fala existe exploração sexual na Ilha do Marajó e eu falar existe mesmo, não quer dizer que eu estou do lado da Damares. A esquerda pode fazer um bom trabalho falando de exploração sexual baseada na ciência, nas estatísticas, nos dados confiáveis que a gente tem. Fazer uma limpeza do que e tirar as fake news e realmente se debruçar nessa problemática. Então eu falo assim, verdade, existe essa violência, não é mudar de lado. É continuar do seu lado, que é ético, a esquerda pode fazer um bom debate, o debate tem que ser plural, tá? E a gente precisa enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes com informação. Precisamos falar sobre isso. Henri, obrigada pelo espaço aqui, eu acho que é um tema muito importante. Eu não vi outros canais abordando essas outras perspectivas, por isso que eu achei tão importante e eu agradeço demais. E espero que vocês tenham gostado, eu realmente só apareço aqui quando me dá aquele saracutico. E foi tema da semana inteira, a gente teve altas discussões, até porque nossas áreas são diferentes, né, Henri? Então eu aprendo muito com ele, eu acredito que vice-versa, né? Porque completamente, né? Ainda mais quando se trata de direitos das crianças, isso ainda é muito invisibilizado no Brasil, é uma sociedade adultocêntrica e esses direitos acabam ficando em segundo plano. Então é muito importante a gente trazer isso para o canal. Obrigada, tá? Obrigadão a você. E só lembrando que o curso da Carol está disponível. Sim. São 80 horas de conteúdo, reconhecido pelo MEC. Então, link na descrição aqui para quem deseja aprender mais sobre educação sexual voltada para crianças e adolescentes, né? Exatamente. E com essa perspectiva da proteção, né? Educação sexual para proteger crianças e adolescentes. Então, familiares podem fazer, pais, mães, avós e também todos os profissionais da rede de proteção. Psicólogos, assistentes sociais, advogados e advogadas, enfim. É um curso que consegue abraçar aí muitas áreas e a gente pode trocar muita coisa interessante, porque a ideia é proteger essa população. Então, eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa situação toda, sobre esse embate, na verdade, que se dá, né, entre a situação real e a construção de falsidades a partir disso e como a gente lida com esse tipo de conflito, né? Como é que você pensa isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho e se curte por aí. Um abração e até mais. Tchau, tchau. Recall for me the sin.